Ui! Ai, agora sim! Graças a Deus! Que coisa, hein, Liane? Que desencontro danado. Você pode colocar o celular na vertical agora, como é no Instagram, fica melhor ele na vertical para a gente poder ver você. Não é verdade? Aí, Deixa nossa, ele que na loucura! vertical, Liane. Ok, ok. Tá. Isso, perfeito. Agora tudo certo. Aí Tá me depois eu vendo? gravo esse todo, te vendo e te ouvindo super bem. Ah, que Deu certo. coisa! Conseguimos, ó, o pessoal comentando. Mas que bom que deu certo. Eu já deixei uma mensagem lá no Facebook dizendo que a gente transferiu para cá, que fica menos burocrático. Eu acho que o que aconteceu foi que o Ah, aplicativo, ele tinha a questão de compartilhar, né? Mas aí agora ele restringiu de alguma forma e aí ficou um pouquinho complicado. Na verdade, eu queria fazer por lá porque dava para a gente fazer ele horizontal e transferir direto para o YouTube posteriormente, que ficar um pouco mais fácil. Mas a gente faz por aqui, depois a gente salva e dá uma editada no que for necessário para transferir para lá depois. Tá bom? tá bom, Pérsia. Eu tô Deu contente que a gente certo. conseguiu. Ufa, nossa senhora, eu já Ufa! estava desesperado. Muitas mensagens você fazendo, meu Deus, cadê? Não sei como é que vai começar e tal, não vai começar isso, não sei o que, tá uma loucura. Mas no final das contas deu certo. Que bom, que bom. Então, Então, primeiro Liane, quero agradecer você por essa inauguração do seu trabalho aí de fazer entrevistas, não? E eu estava pensando, Persson, que incrível você ter pensado nisso exatamente agora, nesse momento do coronavírus e do nosso confinamento, porque eu acho nada mais importante do que falar de bioenergética e de psicoterapia corporal nesse momento. Eu tenho tido uma experiência com os clientes e muita gente, eu estou vendo a preocupação do que fazer com o corpo, se eu tenho medo, o que eu faço, como que eu posso trabalhar o meu corpo. Eu acho que a psicoterapia corporal é o que agora está up to date para a gente poder trabalhar com os nossos clientes e com as pessoas que estão confinadas. Então, acho que foi sim. brilhante a tua ideia. Obrigada. Mas, obrigada a você, querida. Vai ser muito bom a gente poder conversar, porque também eu acredito que nesse momento é importante, além da gente poder falar nessa questão das perspectivas no futuro, tendo em vista esse contexto que a gente está vivendo tão difícil, né? É, Você é. poder contar um pouquinho e as pessoas poderem também, né? A gente pretende fazer outras entrevistas com outras pessoas, poderem fazer uma retrospectiva desse percurso histórico, né? Você tem muita história para contar para a gente, né? E eu, enquanto pessoa que convivi com você e convivo ainda contigo, eu sempre tive vontade de te ouvir. Eu acho que durante todos esses anos que a gente conhece, eu nunca ouvi você contar, por exemplo, né? Um pouquinho dessa história, por exemplo. Eu sempre tive curiosidade de saber como foi que você começou, que tio te deu em você na sua vida, que você começou a querer se tornar uma psicoterapeuta, né? O que foi que aconteceu com você que de repente você disse assim, agora eu vou começar a investir nessa área, é isso que eu quero. Como que isso aconteceu com você na sua história? Olha, Pércio, eu trabalhava, né, como uma boa pedagoga, eu comecei trabalhando com crianças autistas e excepcionais, e aí comecei a trabalhar com a família. Hum, Então, todo o meu percurso iniciou com a família. Trabalhar com o pai, com a mãe das crianças excepcionais. Daí eu falei, mas falta algo aqui na pedagogia e eu preciso ir para frente, porque os pais traziam muitas emoções, muitas angústias naquele momento. E aí eu fui descobrindo a psicologia e como fazer a psicoterapia através. Começou com os pais das crianças autistas. Depois hum, disso, eu entrei daí numa formação em psicanálise, eu morava em Curitiba ainda.
E aí entrei numa formação em psicanálise. Depois de Curitiba, eu Uhum. vim para a Bahia e tive a sorte de encontrar o Emílio Rodrigues, o grande Uhum. psicanalista naquela época. Ele foi presidente da Uhum. Associação de Psicanálise da Argentina. E aí eu falei, bom, também eu estava já meio precisando de mais coisas que não fosse só a questão da psicanálise. Eu fiz uma formação em Uhum. psicodrama e eu acho que quando eu Uhum. passei para o drama, toda a coisa de levantar e entrar na cena foi super importante. O Rodrigues foi para Nova York e voltou para a Bahia na nossa formação de psicanálise e falou: encontrei um homem incrível lá que se chama Alexandre Loa. Então, veja, eu entrei na psicoterapia primeiro pelos pais dos autistas, depois, Uhum. através da psicanálise, pelo Emílio Rodrigues. É uma coisa mais inusitada do mundo, que foi Uhum. que entrei pela pessoa dele que me entusiasmou muito a fazer esse projeto. E aí Uhum. estou há mais de 40 anos Uhum. acreditando cada vez mais na psicoterapia corporal. Foi Uhum. por aí que eu Isso, comecei. isso foi em que época, Liane? Mais ou menos? Uau! Quando eu fui a Nova York, encontrei o Lowen, foi final dos anos 70. Eu E como foi? fui. Antes eu já estava trabalhando com psicoterapeuta, né, Uhum. sem ter uma formação de psicoterapia corporal, muito mais em Uhum. psicodrama. Nunca deixei as questões analíticas, né, porque isso é que Uhum. foi importante para mim e que eu acho que depois a gente pode até falar que é importante para o trabalho corporal a gente entender de psicanálise, né? Uhum. Então, Sim. e aí eu acho que a partir do psicodrama e tudo isso que eu fui entrando na psicoterapia corporal, e aí, como eu te falei, já estou aqui há 40 anos, mais de 40 anos, Perisson. Em 1981, houve um congresso de bioenergética no México. Eu, desde 1971, vou a congressos de bioenergética, pense bem. Quase não faltei Uhum. nenhum, faltei só alguns. E lá, então, quando eu soube que o Emílio Rodrigues, o psicanalista, né, o presidente da APA naquela época, da Associação da Argentina, ele falou, vai ter um congresso no México de psicanálise, de bioenergética. E aí eu fui ao México e encontrei pela primeira vez o Dr. Lowen. E é toda o staff da bioenergética. Eu era a única brasileira, eu e uma amiga que foi comigo. Nós éramos as Uhum. únicas brasileiras. Eram todos, a maioria, americanos. Eu conheci o Uhum. Jean-Marc, conheci o povo já de Paris, todo mundo lá. Uhum. Mas eu era uma das Uhum. únicas. E quando eu conheci o Lowen, com toda a sua energia, com todo o seu Uhum. ground, com toda a sua. Naquela época, Pérez, você não pode imaginar o que era a bioenergética. Era realmente grounding, respiração. A gente entrava profundamente no corpo, profundamente. Eu acho que o Lowen, depois da psicanálise, depois do psicodrama, me fez uma descoberta que transformou a minha vida muito grande. A gente hoje em dia fala nos eventos que transformam a vida da gente. O coronavírus é um evento que vai transformar a vida para sempre. E o Lowen foi Uhum. um evento que transformou a minha vida. Então foi assim que eu fui conhecendo. Depois que eu fui ao México, aí eu comecei a ir diretamente a Nova York para fazer a minha formação com ele. Naquela época ele dava Uhum. na casa dele ou em Pauling, que era onde ele tinha os workshops. Eu fui muito Uhum. mais na casa dele do que algumas vezes fui a Pauling também. E aí, a Uhum. partir daí, a transformação, o processo energético, o corpo, a compreensão emocional que o Lowen trazia. Ele era um cirurgião preciso. Todo mundo Uhum. tinha medo dele, porque ele era um cirurgião.
E quem teve muito medo também das questões da cirurgia que ele fazia na gente, porque ele era preciso, Pérez, ele era um homem mais preciso como terapeuta que eu vi. Eu tive grandes terapeutas no mundo. Um foi o Rodrigues, o outro foi o Lowe e o outro foi o David Bodella. Mas realmente ele era um homem preciso. As pessoas se assustavam naquela época quando a gente oral mesmo, porque não entenderam a bioenergética e a precisão que o Lowen tinha no trabalho com a gente. Então, acho que isso é muito importante de se falar disso também, né? A partir de 1981, eu comecei a bioenergética e aí estou sempre neste caminho aí. O mais importante também de contar aqui, como uma das pioneiras, né, desse trabalho corporal, porque antes do Lowen, logo depois que eu voltei para São Paulo, porque eu encontrei o Rodrigues na Bahia, morei no Rio de Janeiro, e aí vim morar em São Paulo. No Rio eu tive grandes companheiros de psicoterapia corporal, que foi a Esther Frank, que já faleceu, o Rubens Kignel, José Alberto Cota, Eliane Siqueira. A gente começou um grupo enorme lá no Rio. E aí eu vim para São Paulo, e aí eu fundei, junto com a Regina Favre e o Brigante, o Carlos Brigante, isso, algo que era a Tropicália Brasileira. A gente estava realmente junto. Caetano Veloso, toda a bossa nova, toda a abertura da questão da ditadura brasileira. E a gente formou um instituto de formação de terapeutas que se chamava Ágora, Centro de Estudos Neo-Haitianos. Antes da questão da bioenergética, eu fui muito haitiana. E o Ágora foi realmente uma coluna da bioenergética e do trabalho corporal no Brasil. Realmente a gente foi muito pioneiro. Naquela época tinha pessoas no Rio, tinham grupos no Rio e tínhamos nós aqui. Depois do Ágora apareceram outros institutos aqui em São Paulo também, né? E nesta época do Ágora, Regina Favre, Godoy, Pedro Prado, Ana Verônica Maltner, Ana Verônica fundou no Sede Sapiência a formação haitiana. E éramos todos professores do Sede Sapiens, que depois continuou por muito tempo aí com a segunda geração. A primeira geração fomos nós. Então, o Sede Sapiens e o Ágora vieram juntos. Só depois que o Ágora, que eu saí, que a gente terminou o Ágora, nós tivemos mais de 1000 alunos em formação de psicoterapia corporal no Ágora, no Brasil inteiro. Depois daí... Deixa eu beber água. Muitas mensagens, muito carinho para você, viu aqui. Muita gente mandando muitas mensagens lindas aqui para vocês. Muito e aí depois bom. do Ágora, você estava falando... Aí depois do Ágora... É muita emoção de estar aí. É muita alegria também estar ouvindo essa história. Contando uma história, eu não assumo muito isso não, mas agora vou assumir para você, né? Esse mês eu fiz 77 anos. Então... Uau! Périson, meu só Deus. você para me fazer... Só eu para fazer você completar isso aí, hein, Eliane? Só você para me fazer, aos 77 anos, voltar a toda essa história. Né? Mas é uma história tão importante, Eliane. Nossa, é muito importante. Muito e contar para porque... você, Pérez, essa história vivida praticamente há 50 anos, né? É uma história muito importante porque... ela conta uma trajetória que não é só uma trajetória pessoal, né, que você está me trazendo, mas é uma trajetória de um movimento.
e da não história é? do Brasil, né? Porque realmente a Opa! psicoterapia Uhum. corporal aconteceu junto com a abertura da ditadura, entendeu, Peterson? Quer dizer, o psicodrama Sim. veio na frente em relação à psicanálise, e daí, na verdade, a gente, como psicoterapia corporal, começou a fazer frente a todo esse movimento político de abertura, junto com o Uhum. movimento da Tropicália. A psicoterapia corporal cabia direitinho nesse movimento político-social que estava acontecendo no Brasil, entendeu? Então foi Uhum. muito importante. Aí o Ágora foi se esvaziando, porque ele teve uma época, assim como o SEDES, a Uhum. gente foi saindo do SEDES Sapiense, lá da PUC, né? Fomos nos retirando, a Uhum. Ana Verônica se retirou, e aí sim eu fui conhecer o David Bodella, lá na Suíça, que daí também fiz toda a minha formação com ele. Voltei para o Brasil, porque eu morei na Alemanha, porque o meu marido foi transferido para trabalhar na Alemanha, e eu fui com a família inteira. Voltei da Alemanha, e aí quando eu voltei aqui, eu fundei tanto a bioenergética quanto a biossíntese. Aí os Sim. dois institutos seguiram juntos, o da Mas como foi que bioenergética e da você ficou biossíntese. sabendo? Como foi que você ficou sabendo da biossíntese naquela época, assim? É De porque da repente, bioenergética... assim, a É, bioenergética foi o Rodrigues, né? Mas como é, foi que, por exemplo, você Rodrigues. ficou sabendo, por exemplo, do David Boadella? Como foi que você se interessou em fazer essa formação? Então, olha, como a gente já tinha toda uma relação da bioenergética e com o Rodrigues, das terapias corporais reichianas, né? Uhum. Reichianas, sabe? Aí, Uhum. então, Uhum. na Bahia, Eunice Rodrigues convidou um grupo que éramos nós, o Rubens Kigan, a Esther, todo mundo que eu já te falei, e ela Uhum. conhecia, porque ela já tinha se formado, já te conhecia o Boadella lá da Inglaterra, porque a Eunice morou na Inglaterra. E aí ela Hum. convidou para um grupo na Bahia e a gente foi por aí que foi começando a biossíntese quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, que é uma paixão também. Por isso que eu acho que o muito bom é a gente falar de psicoterapia corporal, né? Porque os seus grandes mestres, todos eles eu tive com o Kelleman, eu tive com vários deles, com a Gerda Boysen, com a Eva Reich, foram todos Uhum. meus alunos, olha, meus professores, eu fui aluna deles, Aham. Aham. entendeu? Sim. Então, desde a Eva Reich, não? Que se hospedava lá na minha casa, que eu a conhecia, que ela fazia trabalhos incríveis com a gente e contava da vida do Reich, né? Então, a Uhum. Gerda Boyce, eu estive com ela, trouxe ela com a Esther Frankel para o Brasil, o Kelleman, e por aí Esalen. Nossa, Esalen é uma saudade, viu, Peras? Uhum. Porque na Califórnia, aquele instituto abriu a cabeça da gente. Então, acho que essa história toda de eu ter passado pelo Kelly também, o dos olhos, o Sim, que do fez todo Radix, esse, né? do Radix, todo, nem sei, foram tantos da psicoterapia corporal que eu acho que eu fui tirando um pouco daqui, um pouco dali, colocando tudo isso com o psicodrama, com a psicanálise, e fui fazendo uma mistura que se chama Liane Zink hoje em dia, né? Fui Uhum. fazendo a Uhum. Uhum. minha forma de trabalhar. Mas então, tudo começou na Bahia, veja bem, porque o Rodrigues estava na Bahia e depois a Eunice Uhum. Rodrigues também traz o Bodella na Bahia. Eu acho que ele foi uma paixão também. Ainda é porque o Bodella está vivo e eu estou com ele o tempo inteiro, fazendo formação ainda durante. Toda uma vez por ano eu vou a Haydn, na Suíça, para vê-lo, Uhum. né? Então a Uhum. história é Ele ainda é comprida. um dos grandes pioneiros que ainda está com a gente, né? Exatamente, ele não está tão bem mais, ele já não aparece muito, né? Mas ele está vivo aí, a gente tenho todo ano ainda tenho contato profundo com ele que mexe muito comigo. Eu estive com o Lowe quando ele tinha 93 anos
eu fiz um workshop com ele. E aí eu preciso te contar a coisa mais incrível. Primeiro, esse dia, essa vez que nós fomos para ter um contato lá com ele, eu tomei o café da manhã com ele. Estava ele, eu, a Malu, outro dia encontrei um escrito meu que eu falei sobre esse café da manhã com o Lowen. Nesse dia, ele tinha 93 anos. E quando eu sentei em frente a ele, Pérez, a gente conversando, estava também o Fred Lowen, o filho dele, eu, a Malu, o Lowen e o Fred Lowen. Eu olhei para ele e falei, não acredito, com 93 anos, eu quero chegar lá assim, com tanta energia no olho. Sabe o que ele comia no café da manhã? Bacon e ovos. Eu falei, eu não Olha acredito. só. Como um bom americano, entendeu? Uhum, Eu falei, não acredito, eu achei que ele comia uma papinha, uma aveiazinha. E a emoção... E ele lá comendo o bacon com ovos dele. Bacon com ovos. E a emoção que eu tive de estar com ele e tomar aquele café da manhã e ele falando, sabe o que ele falou para mim assim? Liane, que hora nós vamos dançar? E aí, ele falou, a vida ainda tem essa história da nossa dança e é preciso dançar sempre. Isso ficou muito registrado comigo aos 93 anos. Na hora do workshop, ele tirou a camisa para dar um exercício e falar, aprofundar a nossa respiração, que é uma coisa que eu tenho feito muito hoje com meus clientes ainda. Nossa, aprofundar a respiração. Ele tirou a camisa, o corpo do Lowen, aos 93 anos, era incrivelmente inteiro. Eu fiquei assim, de queixo caído, e falei, não é possível. Esse homem, ele acreditava no trabalho dele, em termos da energia e do trabalho corporal, até ele realmente não poder mais. Ele batia a perna, ele respirava profundo, ele ia no stool, e isso conservou realmente a vivacidade dele, né? Ele ficou vivo até onde ele foi no máximo da vida dele, né? Então, eu acho importante contar isso para você, porque a mim me impressionou muito, né? É claro que era a cultura dele comer ovos e bacon, mas você fala, um senhor de 93 anos deve estar cuidando da alimentação dele de outro jeito, né? Essa crença no corpo que eu aprendi com ele. Liane caiu. Obrigado, gente, pelas perguntas. Eu vou convidar a Liane de novo. Acho que teve algum probleminha na conexão dela. Tá? Tinha desconectado. Isso, voltamos. Então, voltamos. Então, você está dizendo que eu acreditava profundamente no corpo. Profundamente e na energia, né? Em todo aquele processo energético dele, que ele tinha essa crença até o fim, entendeu? E acho que ele manteve, isso para mim, como o Boadella acredita na espiritualidade, e até hoje ele fala, ele sabe que ele não está bem, que ele vai morrer, e ele fala o tempo inteiro o que é a morte, uma passagem para uma outra dimensão. E ele tem falado muito com a gente, feito poesias sobre a morte. Então eu acho que tanto Lowen, que acreditou profundamente na corporificação das emoções, no aprofundamento da respiração, o Boadella acredita profundamente, ele é integrado com a teoria dele, com as questões da espiritualidade. Cada ano que a gente vai lá, ele aprofunda com a gente as questões da morte. Sem medo, sem angústia, nos deixando a um nível de tranquilidade com a passagem dele. Entendeu? Eu acho que... Então é mais ou menos por aí. Respondi as tuas perguntas? Sim. Sim. E aí, como foi que começou esse momento em que você começou a trabalhar internacionalmente, Liane? Assim, né? Porque a gente sabe que você é uma terapeuta que vai não só desenvolvendo toda essa história no Brasil, mas você tem uma contribuição também
em outras culturas, em outros países, trabalhando e divulgando a psicoterapia corporal. Como foi que isso começou a você se tornar essa, né, você sempre diz, essa mulher alada, né, que vai sempre... Conectou? Desconectou, Você tá, não? Tá me ouvindo? você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ah, é que eu vi gente lá de Portugal entrar aqui, que legal. É, Quando você, quando nós você estamos falou aqui com isso. 101 espectadores. Ah, eu vi que tinha gente da Rússia, ela entrou, deu um tchau e saiu. Olha só, Perisson, na verdade, eu quando morei na Alemanha, eu conheci uma mulher chamada Mara Herrmann, uma psicoterapeuta psicodramatista. E ela, lá nessa época, me convidou, ela já tinha ouvido falar do meu nome aqui no Brasil, e ela me convidou para ser co-terapeuta dela nos grupos. Tá dando... Não, né? Tô ouvindo, tô ouvindo ouvindo? bem. Tô ouvindo bem. E aí ela convidou para ser co-terapeuta dela. Neste grupo de 1985, que eu comecei com ela, ela saiu do grupo, passou a direção do grupo para mim. Até hoje, eu continuo com esse grupo na Alemanha, desde 1985. Eu faço processos terapêuticos com ele. Aí, então, eu comecei o meu trabalho na Alemanha, que o meu trabalho na Alemanha é Liane Zink. Mas, a partir daí, na verdade, a Esther Frankel me convidou para trabalhar com ela em Portugal. E depois o Rubens Kignel me convidou para trabalhar com ele. Parece que tem um... O pessoal está reclamando um Tá pouco de dando... tá dando um pouco de eco, eu estou escutando aqui. E aí o Rubens Melhorou, Kignel me pessoal? convidou para trabalhar... Melhorou? Melhorou. Melhorou. Pronto. O pessoal está finalizando aqui. Então, Melhorou. aí o Rubens Kignel me convidou para trabalhar com ele no Japão. E depois a Esther me convidou para trabalhar com ela em Israel. E aí eu fui conhecendo pessoas nos congressos que eu fui. O Boadella foi me apresentando ao povo da Rússia. Aí eu fui conhecendo pessoas. Hoje eu trabalho na Espanha. Eu acabei de chegar, imagine, antes desse corona eu estava em Lisboa. E voltei correndo. Quando começou a coisa a piorar lá, eu voltei correndo. E aí o Richard Hoffman me convidou para trabalhar em Praga. E aí cada um foi me convidando para trabalhar e hoje eu trabalho em todos esses países aí, né? Em Praga, em Moscou, na Espanha, Portugal. E pense bem, Pérez, primeiro é uma alegria para mim, porque eu adoro viajar e adoro trabalhar fora. O que eu aprendi na vida, a cultura que eu aprendi. Eu comecei na Alemanha indo com o Carlos Brigante. Nós dois fomos pioneiros lá no trabalho na Alemanha, em Praga, pelo mundo. E realmente, pense bem, Peterson, eu acho que é uma coisa que eu nunca falo, não foi fácil. Uma mulher sul-americana conquistar, eu tenho muito orgulho disso, conquistar esse mundo que eu conquistei. Se eu te contar que na Alemanha e em Praga, no começo, eles pagavam o meu workshop na mão do Brigante, porque eu era uma mulher e eles não queriam me dar o dinheiro. Eu era coordenadora, eu sempre fui a coordenadora de todos os grupos, levei comigo o Brigante, o Edson França, a Sueli Freitas, que até hoje vai comigo, muita gente maravilhosa trabalha comigo, mas eu que sou a diretora e a coordenadora nesses lugares, né?
Então, foi dificílimo, Pérez, porque no começo, em Praga, quando eu cheguei lá, e quando eu cheguei também, na verdade, em Moscou, era tudo comunista ainda. Em Praga foi mais impactante para mim, porque em Praga a comida era horrorosa. Nossa! Eu nunca me esqueço a comida de Praga, entendeu? E era gordura de pato, que era manteiga, porque não tinha manteiga. As coisas fechavam cedíssimo. E eu era uma mulher sul-americana. Quando eu cheguei em Moscou a primeira vez, eu falei assim, eu venho do Brasil com um orgulho incrível, né, do meu país, ainda mais que eu sou filha de milico. Eu tenho orgulho do país, né? Eu cresci com este orgulho. E aí eu falei, aí um dos alunos de Praga, de Moscou, disse assim para mim, aonde? Onde é isso? Onde é Brasil? Porque eles são, lá na Rússia, a mãe Rússia, fechados em si mesmo, né? Eu estou escrevendo um livro sobre isso. A Ana, que está por aí, eu já vi, ela está me ajudando. Então, Pércio, era tudo muito difícil para entrar no país, as fronteiras fechadas, o inusitado. Em Praga parecia que em algum lugar ia aparecer assim, um vampiro, entendeu? Porque Praga era misteriosíssima. Encontrar aquelas pessoas, quando eu pedia, e eu trabalhava bioenergética mesmo. Era uma época de bioenergética hard, punk, entendeu? Que hoje eu acho que a gente já transformou isso. E, na verdade, quando eles tiravam as roupas, porque eu fazia muita leitura, até eu conseguir que o pessoal de Praga ou de Moscou tirassem a roupa para fazer uma leitura, levava um tempo. Depois de que isso acontecia, eu levava um susto, Pérez, um susto. Os corpos torcidos, maltratados, cortes incríveis, histórias que reverberam na minha cabeça até hoje, porque foram histórias que eram, apesar de eu ser uma mulher que vivia a ditadura, né, aqui no Brasil, não chegar aos pés do que eu vi na Rússia e em Praga. Então, quando eu olhava aqueles corpos, eu me emocionava e dizia, e agora? O que eu vou fazer? E a bioenergética realmente foi um instrumento na minha vida que eu não poderia ter ficado sem ela. E o primeiro foi a bioenergética, porque depois veio a biossíntese. Você imagine se eu fosse lacaniana, não? Eu não podia ter uma linguagem para trabalhar com eles lá nessa linguagem, mas a linguagem corporal universal foi assim de um trabalho incrível. E quando eu olhava os corpos de pessoas crianças abandonadas, um dos meus clientes viveu num hospital, amarrado numa cama, porque ele não tinha quem cuidasse dele, ele até já morreu. 2 clientes meus lá em Praga, um era coronel, o outro era general do exército russo, que vinham para lutar contra a própria família. E uma coisa importante também, olha, é tanta história que eu não vou nem começar a contar, entendeu? Porque é muita coisa. Mas só isso para a gente terminar esse pedaço. Eu, quando saía com meus alunos em Praga, eles cantavam muito. A gente sentava num restaurante, eles cantavam, e eu dizia, nossa, que coisa linda, como vocês cantam bem. E aí eles falavam assim para mim, Liane, a gente aprendeu a cantar, porque a gente não podia contar a história. Ou porque a gente não podia falar nem para a mulher o que estava vivendo em termos de política nos países como Praga e a Rússia. Então eu vivi coisas que eu vou te dizer, meus cabelos brancos tem a ver com toda essa história que eu honro muito essa história. Eu agradeço muito, primeiro, a Esther Frankel, ao Rubens Kignall, a Maria del Mar, de Portugal. As pessoas, teria que falar muita gente que me convidou para trabalhar lá fora do país, porque é um evento que transformou a minha vida.
Muito bem. Uhum. Estou ficando emocionada, Pérez. Uhum. Mas é uma história emocionante. Desculpa, Os desculpa. comentários. Imagina, Liane, as pessoas estão assim, super, super, né? Se você for ver, se você estiver prestando atenção aqui nos comentários, as pessoas super sintonizadas com você, com essa história, né? Querendo que você conte mais, porque realmente, assim, a gente está também é um momento muito propício para a gente poder ouvir alguém que vivenciou experiências que não são só experiências nossas, né, culturais nossas, mas experiências também que perpassam algo que transcende a cultura, né? Tem algo que são especificidades, mas me parece que você está falando de algo que é realmente do humano, né? Exatamente. É. Algo que perpassa, que é transcultural, digamos assim, né? Exatamente, é transcultural. Eu tive que aprender as culturas na marra, né? Eu tive que aprender como me comportar, porque as pessoas, algumas pessoas que eu levei como meu assistente, porque eu sempre levei um assistente, não só para estar junto, mas porque eu quero que as pessoas cresçam, entendeu, Pérez? Aliás, você precisa ir comigo um dia, né? Você ainda não foi. Você já me convidou. Pois é. E eu quero que as pessoas Vamos cresçam, articular isso. que fiquem nessa linha internacional. E aqui no Brasil tem pessoas incríveis, no nosso instituto, você sabe, tem pessoas incríveis, né? Então, aí as pessoas iam e falavam assim, nossa, cantavam achando que a música brasileira era a coisa mais fantástica que tinha, e um deles disse assim, não dá para tirar essa música, eu já cansei dela. Tudo isso eu fui aprendendo na minha carne também, entendeu? Eu não posso impor a minha cultura, eu não posso impor aquilo que eu acho que é fantástico, eu tenho que aprender e escutar, eu tenho que ficar quieta, aprendi muito a escutar, entendeu? Então, acho que foi muito importante. Bom, é isso aí, Pérez. Muita emoção. Né, a gente está falando do mundo, mas como você pensa, por exemplo, você também que deu aula em vários lugares do Brasil, como você também percebe essa diferença, assim, nessa questão? Por exemplo, você acha que é diferente você dar aula, por exemplo, em São Paulo, de dar aula do Nordeste, de dar aula em outro lugar no Brasil? Como é que você sente isso? Olha, Pérez, eu sinto a diferença, né? Eu dou muita aula em Natal, há muitos anos, né, que eu dou aula em Natal, dou aula na Bahia, muita aula em Recife já dei, e aqui dou na Argentina também, né? Tinha esquecido de falar da Argentina. Eu acho que existe muita diferença mesmo. E também tem uma coisa minha que eu preciso confessar, que muitas vezes eu dou aula em Ribeirão Preto, que eu amo, Presidente Prudente, que eu amo, entendeu? Americana. Cada desses lugares que eu vou, eu me entrego muito e gosto muito. Eu ponho muito o coração. A diferença, por exemplo, eu vou a Natal, né? E há tantos anos que eu estou indo a Natal na minha vida, ou a Bahia, ou Recife, quando eu vou aí para o Nordeste, para o Norte, eu acho que tem uma coisa de me soltar, da alegria, entendeu? De estar mais descontraída. Mas a questão, por exemplo, intelectual, né? Vamos pensar nisso. Nossa, em São Paulo as perguntas são diferentes intelectualmente. Incrível o povo de Natal, a inteligência desse povo aí do Norte e do Nordeste também é incrível. É a mesma coisa, é mais a soltura do corpo, é mais também a diferença como eu vou entrar no corpo das pessoas. Eu adoro ir dar aula em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto eu tenho uma ligação com a Sueli Freitas como uma irmã. Então as pessoas são profundas também. Eu não sinto que tenha diferença intelectual em nenhum lugar que eu vou. O que tem é a diferença de como eu trabalho o corpo, como eu mexo no corpo da pessoa, como elas apresentam o corpo. Em São Paulo, as pessoas são mais duras, mais rígidas, mais difíceis nisso.
mas realmente é a mesma coisa. É como que eu apresento o corpo, né? Como que eu apresento essa história, como que eu trabalho no corpo, né? Uhum, Mas a diferença intelectual, eu acho que a terapia corporal tem uma linguagem única, né? De norte a sul, a gente consegue ter esta linguagem única, né? Dos exercícios, da respiração, de como aprofundar isso. uhum. Mas é E como isso. é, e como é que você está vendo esse movimento das corporais no mundo de hoje? Como é que você avalia, pensando um pouquinho o que era, né, no começo, como foi que isso foi se transformando? Como é que você vê hoje assim, o movimento das corporais? Então, Eu me Peterson, lembro que você me disse várias vezes que na Europa, por exemplo, existe uma crise da psicoterapia, né, que o pessoal lá está repensando muito essa questão desse processo, né, é, é, inclusive você às vezes até trouxe em alguns eventos assim uma fala que as pessoas ficavam um pouquinho impressionadas de você dizer que a psicoterapia estava já morta lá para a Europa, né, enquanto prática, né? Então, assim, eu queria que você falasse um é. pouquinho sobre isso, como é que você vê lá fora, como é que você vê aqui no Brasil, como é que você está sentindo isso atualmente? Não, não é que a terapia estava morta. Acho que as pessoas entenderam errado, entendeu? A Uhum, psicoterapia continua viva e a psicoterapia corporal, eu acho, Peterson, que vai haver uma transformação muito grande. Eu, agora, aos 77 anos, eu já falo outras coisas de mim, que é assim, olha, eu ando muito criativa nesses momentos de coronavírus. Eu tenho dado muita supervisão. Hoje dei aula na Biosíntese a manhã inteira. Eu tenho buscado e pesquisado muitos exercícios para a gente fazer aqui online. Eu acho que a psicoterapia corporal é a que vai sobreviver. Eu mudei muito essa ideia agora. Eu acho que ela está forte lá fora também. Por quê? Porque as pessoas estão precisando do corpo. Agora, com o coronavírus, então, eu estou entendendo. É gente que quer fazer pilates, quer fazer ginástica, quer fazer não sei o quê. Estamos realmente num momento de grandes mudanças. Aquilo que o Bodella fala, tem que haver uma grande transformação no mundo, entendeu? Eu acho que eu, aos 77 anos, vou ficar mais tempo presa do que você. Você vai sair antes de mim. E eu espero, estou adorando dar aula online, estou amando dar aula online. As aulas estão criativas, os exercícios estão incríveis. Eu já estou com um caderno assim de exercícios online, entendeu? E tô gostando disso. E eu acho que eu vou ficar um tempo nisso, entendeu? Mas não uma psicoterapia de palavras, não uma psicoterapia só de um ectodermo, de um racional. Eu acho que a gente vai trabalhar cada vez mais o corpo. E sinto que o futuro é esse. E que corpo é esse? É um corpo que eu não posso te dar um abraço? Ou que eu vou levar um tempão para te dar um abraço? Mas é um corpo que pode pulsar, que está vivo e que eu tenho feito trabalhos onde o abraço está dando uma densidade. E na medida que eu trabalho com você para que você fique na tua densidade, você me toca, eu te toco, você toca a mim. Todos os meus exercícios têm sido disso. Olha, vamos trabalhar, você pega uma almofada, ou eu estou trabalhando, você não acredita, um quilo de arroz, 1 quilo de feijão, põe aqui, e aí sente o peso. E a sentir o peso, eu pergunto, onde você quer que eu ponha a minha mão? Na frente, atrás? E vai sentindo essa possibilidade de sentir a pressão da minha mão, do nosso uhum, contato. uhum, Então, eu estou criando essas coisas porque eu vou ficar mais presa que você, mas eu acredito agora, cada vez mais, na psicoterapia corporal, Pérez. Que nós vamos sair para a uhum, rua, talvez não vai poder dar o abraço, mas a gente vai fazer espelhamentos de corpo, como é que eu posso estar junto com o meu corpo, com o teu corpo, como é que nós vamos pulsar. Hoje eu dei uma aula sobre ressonância, e foi uma aula
incrível de ressonância através dessa tela mesmo, né? Então eu acho que sim, que a psicoterapia corporal é o futuro. Vai nos fazer vibrar. E vibrar não precisa te tocar. A gente cria um campo, né? A gente entra hoje, agora aqui nós estamos num campo morfogenético, no mesmo lençol de transmissão. E criar essa atmosfera cria esse campo. Bom, Pérez, eu falei demais, hein? Eu acho que a gente já falou bastante, não? O que você acha? Ok. Não, tudo bem. Como é que foi para você esse papo? Como é que Olha, você está querendo, né? Você está querendo concluir já um pouco? Como é que você quer deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo? Muitas perguntas aqui, muitos comentários, né? Pessoal pedindo para você publicar esse caderno no futuro. Com os exercícios, né? Com os exercícios, isso. Eu vou fazer. Olha, Pérez. Ou então, de repente, talvez até, Liane, quem sabe, olha aí, um possível workshop para você poder fazer no futuro, né? Exatamente, dos exercícios online. Isso, um treinamento. E olha aí, fica aí a ideia, hein? Olha aí, gente, estou aqui provocando a Liane. Workshop aí pra gente, terapeutas. Exatamente. Vai ser show de bola. Pérez, eu acho que você me fez duas coisas. Uma, de falar a minha idade. Eu não vou ser. Geralmente eu falo que 70. E alguma coisa, né? Deixa pra lá. Entendeu? Mas, na verdade, a outra coisa que você me fez passear, que eu acho que tinha tanta história, não, Pérez, para contar, dessa história vivida na psicoterapia corporal do Brasil e aí pelo mundo, que você me fez ficar emocionada e eu te agradeço muito. Nós que agradecemos todo mundo, né? Teria, assim, o pessoal aqui está mandando para você muitos beijos, muita gente de todo o Brasil, também de Portugal, também está aqui, né? Muita história, né? Que eu imagino que ainda poderia ser contada, né? Porque, afinal de contas, você tem não é só como eu te disse, uma vida pessoal, é uma vida institucional e você carrega dentro de si, no seu coração, a história de vida de muita gente que passou por você, inclusive eu, né? Então, assim, eu acho que muitas, inclusive das pessoas que estão aqui, né, são pessoas que estão aqui mandando muita vibração aqui para você, muitas mensagens bonitas para você de gratidão, de beijo, de afeto, de muito amor, né? De honra de estarem dividindo com você essa história, né? E de estar na alegria de poder ouvir tudo que você está contando, ressoando com a sua emoção, né? E tendo um prazer imenso de ouvir tudo que você está trazendo aqui para a gente, né? Então, eu acho que a gente, mesmo nesse começo meio um pouco atrapalhado, a gente teve um encontro muito bonito e a gente começou muito bem esse projeto. Né? Eu adorei, Pérez, muito obrigada. Só você mesmo. Eu que agradeço. Eu agradeço todo mundo. Também agradeço a todos que vieram aqui. Obrigada pelo carinho, muito obrigada. Amo você, Pérezson. Amo você. Também te amo muito. Tá? Tchau, e aí, querida. Tchau. E eu espero que a gente possa, né, em algum outro momento, poder fazer uma outra conversa, talvez sobre um outro tema. Estou super aberta aí às sugestões, tá bom? Tem muita gente está aqui trazendo a vontade de te ver de novo, te reencontrar de novo, te mandando, né, dizendo, olha, diga para a Liane isso, para a Liane aqui. Né, tá? Os corações aqui estão subindo aqui, direto aqui. Obrigada, então, querida. Eu queria dizer para você que você poder sair, né,
do dia de hoje, desse encontro de hoje, recebendo, né, como você falou, desse campo morfogenético, né, todo esse afeto de tanta gente e o meu também, e a minha gratidão por você poder me contribuir, me ajudar com esse projeto. Tá bom? Com certeza. Estarei sempre aqui para você. Vamos inventar 1000 histórias para a gente contar, tá bom? 1000 coisas. Tá bom. Temos muito para falar. Você também. É isso aí. Um beijo. Tchau, querido. Obrigado, beijo, pessoal. Beijo a todos. Beijo a todos. Obrigada por tudo. Tchau, querido. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal, esse foi o nosso primeiro encontro, tá certo? Nessa lista aqui da internet, no Instagram. Desde já quero pedir desculpas para todo mundo que estava no Facebook, na expectativa de ver por lá, mas realmente o aplicativo teve algumas dificuldades, então eu não consegui fazer a transmissão com a Liane lá, mas muita gente acabou migrando para cá, então eu quero agradecer imensamente a vocês, certo? E esse projeto, a ideia é que a gente continue fazendo encontros semanais com outros trainers, com outras pessoas que fazem psicoterapia corporal, e eu conto com vocês. Eu acho que, né, vai ser mais interessante a gente poder fazer aqui pelo Instagram, né? O que vocês acham? Né? A gente que ficou mais dinâmico e menos burocrático, tá? Então eu quero agradecer de coração para vocês. Esse é o primeiro encontro de muitos que a gente pode vir a salvar, tá? Esse vídeo vai ficar disponível aqui no meu Instagram por 24 horas. Eu vou tentar ver como é que eu consigo capturar esse vídeo do Instagram para poder transmitir também no YouTube, tá certo? E eu desejo para vocês um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro, tá bom? Um grande abraço em todo mundo e até breve. Tchau, tchau.